150. Regressor Instruction. Capítulo 781. O último. 14. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Fazia tempo que não sentia que minha cabeça tinha ficado em branco. A situação atual era tão desconcertante quanto quando percebi a existência de Lei Kilyoung antes de apagar sua memória. Não era que eu tivesse medo de palco ou que os aplausos dos crentes fossem um fardo. Sinceramente, eu simplesmente não sabia o que dizer. Tudo estava me deixando sem jeito. Claro, não era o que eu planejava originalmente, e queria aplaudir os membros da Blue Guild que me levaram até aqui. Não pude deixar de me perguntar seriamente como era possível mexer com alguém sem nenhuma maldade. Se eu soubesse que ia acabar assim, teria vindo antes. Eu realmente não queria ser o deus vergonhoso que descia para pegar uma bolsa. Olhando ao redor, percebi que todos estavam chorando. Algumas pessoas aplaudiram, mas parecia que a verdadeira imagem de um santo que deu tudo pelo continente roubou as lágrimas da multidão. A divindade continuou a se acumular. Até as pequenas orações saíam sem parar. Uau, porra! Qual o problema com aqueles que rezam para ganhar o prêmio máximo do Crackdown ou serem admitidos em uma faculdade de aventureiros? O santo da luz apareceu, e eles não têm mais nada pelo que orar. Mas são bem práticos. Claro, os membros da Guilda Azul, que pareciam mais apaixonados do que qualquer outro, se destacavam dos demais. Xuejin chorou sem se mexer. Ela continuava tentando mexer os lábios, mostrando que tinha muito a dizer, mas as palavras não conseguiam sair direito. Helena estava com a cabeça baixa para o advento repentino em vez de olhar direito para a estátua. Ela pode estar pensando que olhar diretamente para os olhos de um deus é pecado e desrespeito. Io Aong e Qin Shang Ryu esfregavam os olhos. Provavelmente foi a primeira vez que vi Qin Shang Ryu, que não conseguia demonstrar emoções direito, reagir de forma tão expressiva. Jungaia e Park Deokigu, que presenciaram mais um milagre, responderam da mesma forma da última vez que falei com eles. Oscar, que estava um pouco longe, rezava de mãos juntas, e a nova membro da Guilda Alts era mais habilidosa, mostrando um melhor exemplo de como reagir a todos os outros. A maioria das pessoas se ajoelhou e cantou canções de louvor para mim. Parece sagrado até do meu ponto de vista. É uma estátua de nível mítico, o que deve explicar por que os efeitos são tão incríveis. Acho que teria sido mais plausível se eu não tivesse descido depois que me ofereceram uma bolsa. Os olhos da estátua, feitos da joia do sol e da pedra do lago das fadas, emitiam uma luz sutil, e o efeito do céu do pôr do sol iluminando a estátua de pedra era divino. Só de estar cercado pela própria luz sagrada já seria suficiente para sentir admiração, mas uma imagem ainda mais grandiosa foi pintada graças à ajuda do ambiente ao redor. O problema era que eu não sabia o que dizer para eles. Eu não sabia o que dizer para Kim Il-sung, que estava sentado chorando muito. Claro, não era que eu não tivesse nada a dizer para ele, mas o que eu queria conversar era algo privado. Que eu deveria dizer oficialmente na frente de tantos crentes. Se o motivo de eu chamá-lo foi pequeno e fraco, me perguntei se isso tiraria o ânimo deles. Meus seguidores não achariam isso estranho? Eu não podia simplesmente dizer, como você está, Il-sung? Estou ficando louco. Porra. Kilyoung. Você pode me ver. Realmente. Eu quero dizer. Parecia incapaz de falar coerentemente, provavelmente porque não conseguia conter suas emoções. Eu tinha um sorriso caloroso no rosto, mas não sabia o que dizer. O mesmo valia para Kim Il-sung. Eu não achei os sentimentos confusos dele particularmente estranhos. Ele foi quem me enviou para a morte. Seria certo dizer olá primeiro. Quanto tempo, espadachim do pôr do sol. Minha voz fluiu baixinho. Kilyoung. Ele percebeu meu tom formal, mas logo percebeu que não tinha o direito de se decepcionar, então assentiu lentamente. Sim, faz tempo, Lei Kilyoung. Tem tantas coisas que eu quero dizer, mas não sei por onde começar. Tenho curiosidade de saber como você está e se tem estado bem, mas sei melhor do que ninguém que não tenho o direito de te perguntar isso. Contudo, ele abaixou a cabeça silenciosamente e continuou. Como você tem estado? Só esse comentário provavelmente já lhe custou muito para perguntar. Provavelmente era isso que mais o intrigava, mas era difícil responder. Normalmente, eu não teria dificuldade em responder a uma pergunta assim, mas precisei pensar novamente se era certo falar sobre algo tão pessoal naquela situação. Eu chamava Il-sung de espadachim do poente do sol por um motivo.
No momento em que eu estava prestes a falar, ele abriu a boca de novo. Como eu disse, tive que dizer algo, mas ele continuou tomando minha vez como se tivesse muito a dizer. E ele estava fazendo isso de um jeito muito ruim. Desculpa. Cheirar. Cheirar. Eu. Desculpa. Tem tantas coisas que quero dizer. Desculpa. Realmente. Sinto muito. Queria te ver de novo. Eu sabia que você sempre estava me cuidando, mas queria pedir desculpas na sua frente. Eu sei que só porque pedi desculpas não significa que os pecados que cometi vão embora. Ele está fora de si. Eu sei que isso é só um ato egoísta para aliviar o peso no meu coração, mesmo que um pouco. Kim Sung foi mais do que eu pensava. O que eu fiz? Pare. Por favor, pare com isso. Ele quer morrer? Parecia que ele estava tentando confessar que esfaqueou a Lee Ki-yong no meio de um evento assim. Eu sabia que ele era meio lento, mas era pior do que eu pensava. Você quer morrer apedrejado? Como esperado, em meio aos murmúrios, alguns tinham dúvidas sobre os pecados cometidos pelo espadachim do poente. Não havia como eles não terem dúvidas. Eles ficaram incomodados com Rafael não aparecer e curiosos sobre as coisas que não lhes foram explicadas. Ainda circulavam suspeitas sobre a morte de Lei Ki-leong, e várias teorias da conspiração provavelmente surgiriam. Confessar em uma situação assim não era diferente de suicídio. Talvez até a Guilda Azul expulsasse. Não diga isso. Você não cometeu crimes ou pecados graves o suficiente para inferir a ira de alguém. Você não é um pecador, mas um herói que salvou o continente e o guardião que manteve a luz radiante do pôr do sol segura. Tudo era como estava destinado, portanto inevitável. Contudo, não derrame lágrimas, espadachim do pôr do sol. Não chore pelas vítimas. Ah, heróis feridos. Não deixe que os sacrifícios deles sejam em vão. Eles podem não ficar no mesmo lugar que você, mas sentam-se do lado direito de Benignor e observam o continente que protegeram com as próprias mãos. Aí, Deus. Ah, Benignor. Ah, Lei Ki-leong. Eles estão comigo com orgulho de proteger sua família, amigos, colegas e amantes. Claro, eu não sabia onde estavam os mortos. Eu só precisava dizer algo assim. Era só uma mentira branca pura, de qualquer forma. Todos estavam no céu e vivendo felizes. O que você precisa fazer é não se afundar na tristeza, mas seguir em frente. Você precisa deixar de lado os sentimentos de aflição e culpa que carregam em você. Você sabe que realmente não consegue deixar pra lá, né? Certo? Contudo, por favor, deixe pra lá. Não posso. Deixa pra lá. Cheirar. Não tem como eu deixar pra lá. Essa é a atitude certa. Foder. Essa é a atitude. Nunca deixe isso para lá. Foder. Você não consegue deixar sua culpa para trás. Afinal, essa é a minha arma. Deixa pra lá. Você pode seguir em frente. Vocês todos podem. Você merece ser feliz. Eu só falei qualquer coisa que me veio à mente, mas parecia que até Xuejin foi influenciado por isso. Ela também estava tomada pela culpa, então me perguntei se minhas palavras a confortariam um pouco. Eu conseguia vê-la sentada e chorando. Ela chorava tão melancolicamente que não conseguia se controlar direito. No fim, eles apareceram na frente dela e conseguiram cuidar dela. Ki-leong. Eu sou. Eu sou. Não se acalme. Olhar para trás não é errado, mas deixar que você viva no passado não é o que você deve fazer. É justo admitir o próprio pecado, mas não é certo ser enterrado por ele. Em vez de ser consumido pela tristeza, liberte-se da sua dor. São as pequenas luzes que você tanto estimava que iluminam o futuro que se desenrola diante dos seus olhos. Você pode ser um pouco enterrado no pecado. Não importa se você se sentir triste e parar de olhar ao redor um pouco. Só não se esqueça de mim. Entendeu? Parecia que eu não precisaria me preocupar. Só de olhar para o rosto de Kim Il-sung, eu podia perceber o que aquele desgraçado estava pensando. Ele não concordou com minhas palavras. Seu espírito de resistência, mostrando que nunca seguiria minhas palavras, se destacou. Essa foi a resposta certa. Eu queria aplaudir. Eu estava preocupado sobre o que fazer se ele expressasse sua discordância naquele momento, mas ele não parecia ter pisado no caminho da rebeldia. Estou sempre observando todos vocês. Que tipo de continente você vai criar? Que tipo de vida vai levar? Aguardo ansiosamente cada dia. Ki-leong também deveria aproveitar com a gente. Cheirar. Cheirar. Você tem que aproveitar com a gente. Deveria ser Ki-leong aqui, não eu. Cheirar.
Você não sabe melhor do que ninguém que eu não mereço isso. Me solta. Eu disse para você soltar. Esse desgraçado está agitado. Estou ficando com medo. Não terminamos essa conversa da última vez? Ele foi paciente com isso por muito tempo, mas no fim, não aguentava. Os padres ao redor não sabiam o que fazer. Os padres estavam segurando Kim Il-sung, mas era impossível acalmá-lo. Ele parecia alheio à blasfêmia que estava cometendo. Não, ele nem conseguia ver ou considerar o que estava ao seu redor. A cena que ele esperava não seria uma cena assim. Ele pode ter pensado que eu vim para lhe dar esperança de que eu poderia ressuscitar. Provavelmente por isso ele parecia radiante mais cedo. Ele podia estar feliz por ser minha alma gêmea, mas não era principalmente por causa da esperança de que ele pudesse captar uma pequena possibilidade de me devolver ao continente. Ele não esperava ser mandado esquecer tudo e seguir em frente. Eu vou te trazer de volta com certeza. Eu vou. Vou devolver Keong ao lugar que merece. Cheirar. Cheirar. Eu nunca deixaria isso acabar assim. Ninguém quer esse final. Vou fazer de tudo para te trazer de volta. A Guilda Azul e eu vamos. Boa atitude. Mas falar dessas coisas durante um evento assim não era apropriado. Eu vou trazer Keong de volta à vida. Eu vou trazê-lo de volta à vida a qualquer custo. Não me importa qual método eu use. Mesmo que eu tenha que dar tudo de mim. Achei melhor ignorá-lo. Pode ser um pouco insuficiente, mas eu precisava fazer o que precisava fazer. Eu perdoo suas dores e pecados. Um enorme feixe de luz caiu do céu. Claro, eu não perdoava os pecados deles, mas achei que seria recompensador para eles se houvesse esse efeito. Como esperado, os crentes baixaram a cabeça silenciosamente e aceitaram o brilho, enquanto Kim Il-sung abriu as asas e impediu que o feixe o alcançasse. Ele bloqueava a luz várias vezes até o momento em que eu desaparecia lentamente. Quem pode perdoar tristeza e pecado à vontade? Seguir em frente. Isso é muito engraçado. Você pode perdoá-los o quanto quiser, mas eu vou matar todos. Até voltar ao começo, vou devorar tudo até que nem reste uma formiga. Ao olhar para Lindell, vi Lei Jin com pessoas mascaradas. Eu vou matar todo mundo. Regressor Instruction capítulo 782, o último, 15. Vou matar todo mundo. O quê? O que está acontecendo com ela? Você está brincando, né? Por que ir tão longe? Qual é o problema? Você é assustador. Para com isso. A cena era tão ridícula que eu não conseguia me acostumar. Por que você apareceu do nada de repente? Eu queria que ela viesse até mim, mas não esperava algo assim. Eu não queria que ela parecesse a vilã final. Olhei para quem estava com ela. Os que mais se destacaram foram Yuno Kazugano e Sun Yeong. Todas eram mulheres que eu conhecia. Claro, eles pareciam diferentes de antes. O rosto da Sun Yeong tinha algo que eu não conseguia ver antes. Parecia que eu estava olhando a primeira versão dela na linha do tempo. Kazugano tinha o mesmo rosto de sempre, mas era ainda mais difícil entender o que ela pensava. Seus corpos estavam cobertos por grandes capas, e todos tinham o rosto coberto por máscaras idênticas. De longe, era difícil distinguir quem era quem. Havia mais algumas pessoas com eles. A Eonsu era uma delas, e ela estava protegendo Lei Ji. Achei que ela estaria com ela. Ela era alguém que Ji sempre levava consigo para onde quer que fosse. O que foi um pouco surpreendente foi que vi alguns rostos desconhecidos. Não, pensando bem, eram rostos que eu já tinha visto antes. Onde eu os vi? Perguntei a mim mesmo, e logo depois encontrei uma resposta. A brigada da primeira linha do tempo. Se minha memória não me falha, aqueles gêmeos parados no fundo como biombos seriam membros da brigada de primeira rodada. O mesmo valia para o homem ao lado. Diferente de antes, quando ele estava sem uma perna, ele tinha as duas, mas eu certamente me lembro de vê-lo através do Yuno Kazugano. Entre os caras que vi na época, o único que não consegui encontrar foi o alto, magro e com energia mais desagradável. Se o assassino psicopata Jung Jin e ele estivesse com eles, eu poderia ter confundido a cena com a de testemunha da brigada do primeiro turno. Eu não sabia como Lei Ji fez uma conexão com eles, mas não é tão estranho. Seus talentos não seriam incríveis, considerando que foram eles que levaram o continente à beira da destruição com um pequeno número de pessoas. Kazugano pode ter dado ela a informação também. Esses eram os caras que estavam ativos no escuro, e Lei Ji poderia tê-los levado. Suas histórias provavelmente diferiam da primeira linha do tempo, então suas disposições provavelmente também mudaram. Ah! No caso do alto e magro,
Poderia ter sido decidido que não havia espaço para iluminação, o que significava que ele teria que ser removido. Provavelmente era o tipo de cara parecido com Jungjinho. Ele era um lixo típico feito com um princípio naturalmente maligno. Além deles, não vejo Rafael. Achei que ele atuaria com Lei Ji, mas não foi o caso. Ou talvez ele simplesmente não tenha aparecido aqui. Seja como for, o importante era que a condição atual de Lei Ji não parecia tão boa. Era como se ela tivesse sido corrompida de vez, com o rosto completamente rígido. Eu também nunca a tinha visto tão desmoronada. Não, porque você não consegue ler a atmosfera. Sinceramente, não é óbvio demais. Você não consegue descobrir? Falando sensatamente, eu não era quem perdoava tristezas e pecados. Eu não fui o que morreu sem nenhuma condição. Ela não sabia disso melhor do que ninguém. Você não acha mesmo que eu diria isso, né? Certo? Você realmente achou que eu me sacrificaria? Não, claro que sim. E Kazugano pode ter dito algo para ela também. Ela poderia ter dito que Lei Qiyong decidiu se sacrificar, aceitar seu destino, que tentou impedi-lo o máximo possível, mas não conseguiu. Algo assim. Ainda. Não tem como você não saber. Ela provavelmente sabia que as besteiras que eu falei sobre a estátua não eram realmente sinceras. Talvez ela soubesse de tudo. Não tem como ela, que assinou com a Honove, não saber como as coisas funcionam aqui em cima. Você faz isso mesmo sabendo de tudo. Você só está fazendo isso para me assustar. Você só está descontando sua raiva porque está puto. Talvez você esteja pensando porque eu te chamei. Era muito provável. Como havia um problema no topo, sua intenção provavelmente era ajudar de baixo. Como fiz o trabalho sem contar o plano para ela, me perguntei se ela estava fazendo isso para me prejudicar. Você está bem, Unye. O que devemos fazer? Mas se Leiji estivesse falando sério sobre isso, se ela realmente pretendia trazer o continente de volta ao começo, o que eu faço? Vamos começar? Começar o quê? Não comece nada. Será que Kim Il-sung conseguiria lidar com isso? Será que Kim Il-sung poderia impedir Lei Ji de correr sem freios? Fiquei pensando por um segundo, mas logo balancei a cabeça firmemente. Além do poder da lei da brigada, senti que Kim Il-sung não conseguia lidar com a Ji. Certo. Para ser um pouco baixo, ele será esmagado. Além da minha grande admiração pela nossa adorável regressor, Kim Il-sung não conseguiu lidar com a Ji. Na verdade, ela nem precisava de uma brigada. A brigada era apenas um dispositivo para proteger seu corpo e acelerar um pouco seus planos. Com um pouco mais de tempo, Lei Ji poderia seguir sem uma brigada. E se Lei Ji realmente pretendesse bagunçar o continente? Talvez ela esteja escrevendo um cenário em que deixaria aos outros saberem que Kim Il-sung me esfaqueou. Max controlava a rede Benignor e o espelho da deusa. Então não seria fácil espalhar tais boatos, mas ela tentaria deixar todo mundo saber que Kim Il-sung me esfaqueou a qualquer custo. Venha ler em nosso site Unxia World City. Obrigado. Ela criaria uma divisão entre a Guilda Azul e Kim Il-sung e poderia isolar completamente ele. Se tivesse sorte, talvez conseguisse fazer Jungayan e Kim Il-sung brigarem. Sua primeira tarefa foi separar Kim Il-sung do continente. Honestamente, olhando para isso, seu primeiro plano não parecia difícil. Eu vou te salvar. Não importava o quanto. Por favor, responda-me. Qiyong. Por favor, me responda. Espadachim do pôr do sol. Mestre da guilda. Droga. Merda. Cheirar. Por favor, responda-me. Por favor. Há esperança. Por favor, responda que é possível. Você ainda está nessa. Eu não sabia se aquele desgraçado sabia que o maior perigo da vida dele havia chegado, mas ele ainda estava na estátua que já havia sido desconectada de mim. Mesmo sendo forte, eu podia garantir que seria traído sem interrupção. Como ele estava tendo um colapso mental, seria muito mais fácil. Até mesmo a Guilda Azul, que enfrentava vários problemas, incluindo problemas financeiros, tinha limitações para servir como escudo e, eventualmente, apodreceria por dentro. Ela poderia até criar uma divisão entre a Igreja Benignor e a Igreja Lei Qiyong. Não posso dizer que não havia possibilidade de causar um conflito entre os dois. Havia muitas coisas que Lei Ji poderia fazer na situação atual, que ainda não era estável. Por isso senti as velas queimando ainda mais nas duas extremidades. Se você quer me fazer sentir como é ruim não saber de nada, você já conseguiu. Então pare com isso, Ji. Estou ficando muito nervoso.
Unni. Unni. Por que você está chorando? Não chore. Esse idiota. Ela sempre foi boa em atuar. Acho que não é realmente uma piada. Esse idiota. Você sabe de tudo, né? Você tem. Eu não sabia. Opa. Sim. Eu realmente não sabia que ficaria tão bravo. Eu realmente não sabia que me sentiria mal assim. Sinceramente, achei que poderia simplesmente esquecer, mas não consigo. Você sente o mesmo que eu, né? Se estivéssemos numa situação parecida, você teria feito o mesmo. Eles ousaram mexer em algo que é meu. Você achou que eu ficaria assistindo tudo em silêncio? Você não achou mesmo que eu aceitaria assim, né? Você achou que eu teria uma vida feliz quando você acabou com tudo assim? Não, não é isso. Eles têm que pagar o preço. Não sei no que você tem pensado para fazer algo tão absurdo, mas isso não é da minha conta. Isso não tem nada a ver comigo. O importante é que o desgraçado que mexeu com o que é meu vai pagar o preço. Escute com atenção, meu amor. Eu vou te oferecer eles. Vou oferecer os gritos desses desgraçados em decomposição que nem sabem quem conquistou a paz pelo alto sacrifício. Acho que eles sabem, Gi. Vou dançar com você no continente arruinado e cantar sobre o cadáver de quem te esfaqueou. Você realmente não sabe? Vi Gi lentamente virar as costas, e os membros da brigada abriram caminho para ela. Então vamos recomeçar do começo. Com tudo de volta ao começo, vamos nos encontrar de novo, certo? Ah, porra. Seria divertido, não seria? Sério. Colocando silenciosamente a máscara, ela abriu a boca novamente. Eu te amo, Kileone, minha alma gêmea. Seu rosto estava contorcido como se tivesse derramado lágrimas. Até logo. Ela explodiu em algum lugar no instante. Vendo que eu não conseguia vê-la nem com o telescópio, ela parecia ter sido ajudada por Ronov. Porra. Tive que suspirar. Eu realmente não sabia o que ela estava pensando. Eu não conseguia respirar porque achava que algo que eu não conhecia poderia explodir. Eu não conseguia entender por que precisava me preocupar com o destino do continente por causa da GI. Olhando ao meu lado, Benignore parecia ter a intuição de que algo sério iria acontecer. Diferente de antes, quando ela continuava rindo, seu rosto estava bem rígido. Que o que devemos fazer, crente Lequilhong? Não sei. Primeiro, preciso fazer contato. E se aquela mulher sair solta? Você não deveria tentar impedi-la? Você consegue. Você pode. Eu. Eu. Eu não quero sacrificar, Junior Lee Keelong. Eu não sou Altanus. Há muitas coisas que ainda não fiz. Não é hora. Vou ter que pedir para a Elune se juntar a nós rapidamente. E agora, estamos sem pessoas. Devo deixar o problema difícil de lado por um tempo, e, vou focar um pouco mais nisso. Você não precisa, Benignore. Ainda não temos certeza. Ainda assim, acho que precisamos nos preparar. Preparar para quê? Seja o que for, acho que ela provavelmente seguirá com o plano. O quê? Regressor Instruction capítulo 783, o último, 16. Não somos os únicos que precisam se preparar. Os humanos também devem fazer. Belial estava ocupado mexendo em um cubo. Era difícil desviar o olhar dele meio flutuando no ar e se movendo sozinho. Isso significa: o humano que assinou um contrato com Ronov vai trazer tudo de volta ao começo. Por isso eles também deveriam se preparar. Embora Ronov pertencesse ao 27º corpo, essa é agora uma história do passado. Ela já tem sua própria legião e, estritamente falando, pode ser mais forte que o antigo eu. Ademais, ela parece ser favorável ao próprio empreiteiro, assim como eu sou com você. Os termos do contrato não seriam tão complicados assim. HMM. Não sinto que seja impossível. Vencemos a guerra contra aquelas moscas, mas foi uma luta direta. Eu não teria agido assim. Não há razão para vencer a guerra se alguém realmente quer voltar ao começo. O que mais pode ser tão prazeroso e divertido quanto arruinar alguém sem nenhuma condição ou interesse? Sem justificativa, sem motivo, sem ganhos ou perdas após a guerra, sem pós-processamento, nada com que se preocupar. Acho que entendi do que você está falando. Você só precisa destruir tudo do jeito que achar que é necessário. Provavelmente não será difícil para humanos como você ou ela. Não há nada tão assustador quanto aqueles que têm almas tão nojentas juntas. Portanto, o povo do continente também deve estar preparado. Não quero que essa dimensão volte ao início. N nem eu. Parece que Elune ainda está se perguntando se deve ou não ir. O risco é alto, não é,
Junior Lee Kyong. Você é mais parecida com um demônio do que com um demônio de verdade. Benignore. Que tal mudar o tipo de negócio nesse evento? Enfim, se quiser, eu entro em contato com ela, mas não há garantia de que isso terá um impacto positivo. Como? É impossível contatar Ronovi? Não. Acho que você não precisa entrar em contato com ela ainda. Considerando que Lucifer realmente valorizava Ronovi, contato direto seria perigoso. Eu também a valorizaria. Porra. Quem não gostaria de um talento que subia nas fileiras em alta velocidade, chegando ao comandante do corpo vindo de membro do corpo? Considerando que tal caso era incomum em qualquer lugar, não era estranho que ela gostasse de Ronovi. A hipótese mais simples que poderia ser inferida era: existe alguma chance de Lucifer estar por trás disso? Seria impossível para ela se envolver diretamente, mas eu não podia descartar a possibilidade de ela se intrometer indiretamente. Claro, isso só considerando a relação entre Ronovi e Lucifer. Pode não ter nada a ver com a Ji. Na verdade, eu não consegui imaginar que Lei Ji pudesse ser usada por Lucifer. Eu não sabia o que Lucifer queria, mas era provável que os interesses deles simplesmente coincidissem. Se os dois realmente se encontraram, talvez estivessem se preparando para se trair. Talvez ela saiba o conteúdo da nossa aposta. Não acho que Lucifer a tenha convencido, mas quando ela planejava se mudar, ela não teve tempo de dizer que era longo, mas não tão curto a ponto de ser impossível fazer uma preparação. Se Leiji realmente estivesse planejando algo, teria tempo suficiente para preparar o terreno até certo ponto. Cerca de 6 meses se passaram, me fazendo pensar se eu poderia dizer que algo estava começando a acontecer. Se você perguntar se o continente está pronto, então, não. Eles estavam em uma situação agitada lidando com a bagunça do pós-guerra. Era curto demais para curar as feridas e, acima de tudo, eles não sabiam da nova ameaça. Jungayan estava ocupado coletando divindade fazendo os velhos e os bruxos novatos da torre mágica idolatrassem ela. Eu sou a deusa da magia. E quero dizer, acho que me tornei a deusa da magia. Jungayan? E me escuta. Eu sou a deusa da magia. Não acho que seja assim que se faz. Você tem que rezar. Você tem que rezar para mim. Esse Sur é um anjo que me serve, tá? Jungayan. Repentinamente. Me entende? Sim. Ah. Sim, entendemos, Jungayan. Você tem que rezar para mim toda vez que usar magia. O mesmo vale para essa Sora. E primeiro, por favor, me sigam. Vou te mostrar que tipo de magia a deusa da magia usa. Ah. Antes disso, você precisa rezar primeiro. Rezar. Micrômetro. Como? Não sei, mas reze por enquanto. Faça uma oração verdadeira e sincera. Os velhos na torre mágica que olhavam para Jungayan com olhos calorosos rezavam enquanto ela lhes dizia, mas era difícil acumular divindade. Claro, funcionaria até certo ponto, mas eu poderia garantir a qualquer um que não seria suficiente para chegar até aqui. No entanto, Jungayan continuava rindo do pequeno efeito. Sora, que estava ao lado dela, não conseguia entender o que estava acontecendo. O que você acha, Sora? Ah. Sim. Sim. Se você não gosta do título Anjo Mágico, gostaria de ser chamado de outra coisa? Ah. Sim. Vou pensar sobre isso. Shai-Ra estava ocupada bebendo e dormindo o dia todo. Os que participaram da guerra fizeram uma longa pausa achando que a batalha finalmente havia acabado, e no caso de Kim Il-sung, ele passou a maior parte do tempo em frente à estátua. Parecia estar bisbilhotando, pensando que haveria outro caminho, mas nenhum apareceu. Honestamente, ele estava levando uma vida bem difícil. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Achou que entenderia uma dica depois de construir um templo e uma estátua, mas ficou frustrado ao ver os resultados porque nada mudou. Estou pensando em entrar no Lago Espelho, Kilong. Talvez eu encontre uma forma de te reviver dentro das ondas das dimensões. Virou hábito para ele voltar para a estátua e conversar sozinho cedo pela manhã ou depois do trabalho. Era difícil explicar, mas ele parecia estar com um problema mental. Se eu não tivesse corrigido ele em certa medida usando o manual de instruções do regressor, ele poderia ter ficado incapacitado. Junior Kilong. E por que não pedimos ajuda ao Deus da luz do pôr do sol? Você pode explicar a situação aqui para ele. Suas habilidades são limitadas, mas você consegue transmitir sua voz. Diga a ele que o continente está em perigo. Diga a ele. Para trazê-lo de volta à vida. Não, isso é.
Ele não pode dizer isso por causa das coisas nojentas que fez até agora. O que ele vai dizer? Certo. Belial está certo. Pedir que quero voltar à vida é meio. Já falei tudo isso lá embaixo também. Vai parecer estranho. E mais do que tudo, seria difícil para Kim Il-sung encontrar outro caminho. Eu estava pensando com base nisso desde o início, então não dei nenhuma outra explicação para Kim Il-sung. Eu estava tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo, exatamente o que fazer e como poderia voltar atrás. Eu esperava que parte da aposta com Lúcifer estivesse ocupando um lugar importante, mas todo o resto estava envolto em névoa. Não havia garantia de que seria benéfico para Kim Il-sung conhecer a situação ali. Não, eu apostaria que teria muitas coisas a perder. Ele não era um terceiro completamente desligado. Ele era o sujeito e principal agente da aposta. Quando eu instruía Kim Il-sung a fazer algo, estritamente falando, isso poderia consertar a partida entre Lúcifer e eu. Por isso não é possível saber qual é a penalidade. Na verdade, além disso, havia um pequeno motivo que não precisava ser explicado. E então, devo enviar um oráculo. E eu não posso pagar agora. Porém, eu não sei. Como as coisas ainda não aconteceram, não consegui descobrir o que dizer. Na verdade, as aspirações de Ji não eram fracas o suficiente para serem interrompidas apenas com um simples oráculo. Vai estar pronto enviando um oráculo para preparar todos. Não importava o que Benignore fizesse, ela não conseguiria dar conta. O oráculo para se preparar para a invasão do deus exterior foi convincente, já que era uma ameaça externa. Como eu explicaria o tipo de invasão que vem de alguém como Lei Ji? Era o mesmo que ordenar que se preparassem para uma doença crescente por dentro. Eles podiam ser cuidadosos, mas não saberiam para que tipo de doença estavam se preparando, e eu apostava que ela venceria antes que pudessem combatê-la totalmente nesse sentido. Como eu a paro? Eu precisava de mãos e pés. Parecia que eu precisava de uma forma de influenciar o continente. Tenho que parar o lixo mascarado, que está queimando de vingança. Eu não achava que conseguiria parar a Lei Ji nesse estado. Se mandar alguns oráculos fosse tudo o que eu faria para intervir, nunca poderia impedi-la. Eu nem sabia se conseguiríamos lutar, e era como jogar xadrez sem os cavalos e os peões. Se a Ji fosse uma vilã qualquer, eu não ligaria muito, mas estava nervoso porque ela era um lixo mascarado. A voz de Belial me alcançou enquanto eu batia nas coxas. Não é esse o ponto. Desculpa. Você não precisa encontrar um humano que seja seus membros. Bem, é parecido. Originalmente, essa seria a Ji. Porra. Vai ser mais fácil conversar com eles se você fizer isso. Como isso facilita? Vai ter que ser um investimento, mas vai ser mais lucrativo do que consertá-lo depois que as coisas acontecerem. Como isso pode ser feito? Benignore e Belial trocaram olhares. Benignore, confuso a princípio, logo depois começou a concordar com ele com um sorriso radiante. Ah, certo. Tem um jeito. O que foi? Por que só vocês estão se divertindo? Porra, deixa eu me divertir também. Me diga, por favor. Você ainda tem um longo caminho pela frente, considerando que nem sabe algo tão básico. Você nem conseguia lembrar até pouco tempo atrás. Pense. Quais são as formas de influenciar os humanos? Através de missões? Oráculos? Demais. Neste espaço agora, é impossível enviar missões. É difícil cuidar constantemente de coisas como oráculos ou adventos. Também não cabe no nosso orçamento. Ambas são respostas corretas, mas não exatamente a resposta que você precisa. Qual é a maneira de cuidar continuamente do continente? Pense de novo, Jr. Lei Keelong. Fingindo ser minha sênior, ela parecia confiante, mas infelizmente era impossível responder a esse enigma. Benignore falou com urgência, olhando para Belial como se pedisse uma resposta rápida. Eu vou te contar. Um guerreiro. Ah, temos que enviar uma espada sagrada. É sobre criar um representante dos deuses. Bem a tempo, vi uma pessoa andando em frente à estátua. No caso dela, ela seria nossa lança sagrada. Como vai, vice-mestre da guilda? Não. Keelong. Com isso, pude ver Shuya-jin falando baixinho. Regressor Instruction capítulo 784, o último, 17. Desde que o templo e estátua foram criados, muitas pessoas os visitam. Basicamente, eles eram abertos a todos. Havia tantos crentes vindo, mas apenas um número limitado de pessoas podia entrar. Basicamente, os suprimentos não eram suficientes para satisfazer a demanda.
Não, não era exatamente o caso quando eu pensava bem. Das 24 horas do dia, o templo era aberto ao público em geral por cerca de 3 horas. Foi anunciado que aumentaria para 5 horas em feriados ou fins de semana, mas isso também não seria suficiente. Isso criou uma situação em que apenas um número limitado de crentes podia entrar. Para entrar no templo e ver a estátua, era necessário passar por um procedimento muito rigoroso também. Era mais difícil entrar no templo de Qiyong do que obter um visto de entrada de outro país por motivos sem sentido. Era comum que crentes que vieram à estátua uma vez de um lugar distante voltassem sem obter resultados. Considerando que houve momentos em que eles não abriram o templo por causa de situações difíceis, pensei se a Guilda Azul estava interferindo nos meus negócios com todo o poder deles. Nesse nível, não era diferente de interferência empresarial. É um pouco demais gastar 21 horas que se revezando para me visitar entre os membros. Kim Sung e Jung Gayan, que tinham apostas muito altas, não precisaram passar pelo mesmo procedimento porque moravam quase no templo. Park Deokegu, o porco desgraçado, era igual. Além disso, havia um momento separado para exposição exclusiva de vários membros da guilda ou figuras importantes relacionadas à Blue Guild. Eles estão ficando realmente estagnados por causa disso. Não, não é só estagnado. Estão ficando podres. Seria um verdadeiro milagre ver os portões do templo se abrindo completamente ao público. Pelo menos Xuejin, que tinha a mesma parte que Jungayan e Kim Sung, não ficava presa ali todos os dias, mas às vezes ela vinha ao templo para passar muito tempo. Estive um pouco ocupada hoje. Sim, eu sei. Porra, quem mais estaria fazendo a coisa certa agora se não você? A gerente Kim Myung está bem? Ela não vai desmaiar de tanto trabalhar, né? Não, você não vai desmaiar de trabalho excessivo também, vai? Claro, considerando a resistência de Xuejin, isso não aconteceria. A situação financeira da guilda não faz sentido. Não sei por que há tantas coisas que precisamos gastar com. Temos que construir outro templo, mas não temos os fundos necessários. Acho que deveríamos começar a cobrar a taxa de entrada para entrar no templo. Se fosse você, teria nos mandado fazer isso, mas... Não, nem eu teria coragem de cobrar uma taxa de entrada. Seria bem bom se eles pudessem receber como doações, oferendas ou algo assim. De qualquer forma, parece que estou me acostumando com você não estar aqui. Ainda assim, às vezes sinto sua falta. O mesmo vale para todos os outros. Na verdade, achei que o momento que senti antes continuaria, mas não continuou. Realmente, sinto falta de sair, beber e jogar xadrez. Acabo só deitado na cama pensando em branco agora, sabe? Fico pensando o que eu estaria fazendo agora se você estivesse aqui. Pelo menos, a guilda não teria tido problemas financeiros. Claro que não seria. Foder. Se as doações não tivessem chegado, poderia ter sido muito perigoso para nós. Você já ouviu falar da Guilda da Amizade? Eles também apoiaram. Porra, você vive e aprende. É por isso que as pessoas têm que viver bem. Será que eu já contei para eles sobre a Guilda da Amizade? Eu os ajudei no passado. Era isso que estávamos recebendo em troca agora. Enfim, eu vivo assim. Recentemente, há notícias de que masmorras foram descobertas por aí, então estamos nos preparando para uma expedição pouco a pouco. O mestre da guilda não parecia interessado, mas o que posso fazer? Yunsung deve ser quem está mais difícil. Olha ela só chamando ele de Yunsung. Tecnicamente, Xuejin era um Nuna para Kim Sung. Claro, considerando que Kim Sung era um regressor, ele pode ser mais velho que ela, mas pelo menos senti que Xuejin era mais maduro. Na verdade, ele não teve nenhum crescimento mental na primeira linha do tempo, mas teve colapsos mentais. Sempre que Xuejin falava sozinha em frente à estátua por muito tempo, às vezes eu me perguntava se ela não tinha ficado confortável demais. Bem, eu gostei, mas ela parecia achar que eu não estava ouvindo. Ou talvez ela achasse que a personalidade de Lei Qiyong havia se tornado um pouco mais madura. Ou ela simplesmente mudou completamente. Pensar naquele lugar como seu refúgio, ela não era diferente dos outros. Eu tinha certeza de que ela dependia muito daquele lugar. Como vi antes, Kim Sung continuava o mesmo, e Park Deokegu e Helena passavam muito tempo lá, mas ninguém era positivamente influenciado como Xuejin. Você melhorou muito. A diferença entre a forma como ela estava quebrada quando a vi pela primeira vez e a de agora era enorme. Ela parecia ter resolvido seus problemas pessoais também. Nesse papel, o papel de Alpes,
que continuou cuidando dela, teve um papel importante, mas foi a estátua de Lei Kyong que deu o golpe final. Mas, Beningori, como podemos enviar a lança sagrada? Você tem o equipamento necessário? Bem. Ah, pensando bem, você não tem uma lança. Ah, quer dizer o meu? Sim. Eu não posso enviar o meu para eles. Acho que é mais significativo se você enviar diretamente. Minha lança tem parte de suas informações deixadas na igreja de Benignore. Outros provavelmente vão notar. Não é porque eu não queira emprestar. É só que as coisas podem ficar complicadas. Precisamos encontrar uma forma de salvar a divindade. Já era difícil enviar a espada sagrada. Se enviarmos sua lança em vez disso, acho que seria bom pensar nisso como um investimento. Ah, primeiro, seria bom descobrir se há uma boa oferta. Onde você quer descobrir? Ah, temos um mercado que podemos usar. Precisamos de uma lança de grão mítico. Na verdade, não podemos enviar algo muito caro. Seria bom definir o preço nesse nível. Não sei se consigo encontrar algo que se encaixe nas condições. Ainda assim, haverá propriedades que ninguém está procurando. No caso de uma lança, ela não é tão popular quanto uma espada, então não é algo favorito para os gerentes de outros continentes. Por favor, escolha um bom. Ainda assim, eu estava dando para um amigo, então não queria discutir sobre a relação custo-benefício. Mesmo que fosse um pouco acima do orçamento, seria melhor dar um bom presente. Esse é o mais barato em promoção agora. Podemos aumentar o preço. Não podemos comprar algo muito caro. Com o nosso orçamento, esse é o limite. Claro, se você esperar mais alguns anos. Infelizmente, não havia tempo para isso. Olhei para a lança flutuando sobre a palma da mão de Benignore, mas não me satisfez. Fiquei curioso para saber como isso era avaliado como grão mítico. Não tinha outras habilidades além de nunca quebrar. Isso combinava bem com Shueijin, mas parecia que algo estava faltando. O que eu faço? Devo comprar agora. Ao te registrar como proprietário, você poderá adicionar formas ou funções, mas será limitado. Muito limitada. Seria melhor fazer isso. Achei que até um entregador viria, mas não foi isso que aconteceu. Um brilho surgiu de sua mão no instante e se transformou em uma lança. Para ser honesto, eu realmente não sei de nada. Achei que já tinha uma ideia geral de como as coisas estavam indo por aqui, mas ainda havia muita coisa que eu não sabia. Depois de colocar a mão nele, ele imediatamente me registrou como dono, e comecei a personalizá-lo do meu jeito. Foi difícil editar as funções, mas eu queria mudar a aparência para algo suave e estiloso. Ah, por algum motivo, não parece legal. Isso é legal. E parece tão sagrado. Mas eu não achei que o Shueijin fosse gostar. Pode ser demais, mas seria bom mudar a ponta da lança para a cor favorita dela. A cor é meio. Não. Acho que está ótimo. Shueijin ainda estava sentado ao lado da estátua e ainda falava. Ainda assim, parece estar melhor do que antes, mas é só que, de qualquer forma, seria bom se um Sung se recuperasse rapidamente. Estou sendo ganancioso demais. Mudei muito em relação ao passado. Na verdade, eu não jogo tanto xadrez ultimamente. Não tenho tempo porque estou ocupada todos os dias. Não tenho ninguém para brincar. Mais do que tudo, eu fico pensando em você. Também não sei onde ou o que a Gia está fazendo. Se você continuar dizendo esse tipo de coisa, vou ficar emocionado. Ah, Ian-sun parece achar que ele é sua alma gêmea. Não é engraçado. Nenhum dos dois está. O que você disse naquele dia foi um pouco reconfortante. Não, isso me confortou muito. Isso serviu como um impulso para eu me reerguer. Não sei se você realmente perdoou minha dor e meus pecados, mas isso me deixou mais tranquilo. Sim. Realmente. Shueijin ficou em silêncio. Ela estava hesitando. Seus lábios tremiam. Então, ela suspirou e olhou para a estátua. É possível você voltar, né? Acho que sim. Como você deve ter ouvido, Yun-sung vai garantir que você volte. Ele diz todos os dias que deveria ser possível, que vai encontrar um jeito, mas não tenho certeza. Existe realmente um jeito, ou estamos apenas segurando uma esperança ridícula? Eu realmente quero que você volte. Queria poder voltar também, Yejin. O fato é, na verdade, ainda é muito difícil. Cheirar. Cheirar. Realmente. É muito difícil. Achei que seria tudo bem, mas acho que isso não vai acontecer. Achei que isso desapareceria com o tempo, mas não desapareceu.
Parece que um lado do meu peito está vazio. Está tão difícil agora que não tenho ninguém para conversar, para desabafar. Perdi muitas pessoas, mas você deve ter sido mais importante para mim do que eu pensava. Achei que você era só um chato. Não. Achei que você fosse um desgraçado, um babaca. Que eu nunca quis ser associado com. Cheirar. Cheirar. Isso foi duro demais. Eu pensei que você fosse um inseto realmente nojento. Um filho da mãe. Já chega. Porra. Cheirar. Cheirar. Não, acho que você pode fazer um pouco melhor que isso. Doía vê-la chorando sem dizer nada. Eu ainda era humano, afinal. Ela não conseguia ver a estátua direito e só derramava lágrimas. Os gritos de Shueijin continuavam a encher o templo. Achei que não podia mais deixá-lo assim, então imediatamente comecei a me preparar para enviar a lança que havia preparado. Shueijin parecia não notar, mas a estátua começou a brilhar intensamente. Havia muita curiosidade em seus olhos enquanto ela olhava lentamente para cima, sentindo algo estranho. Hein? Ela só fez aquele som e não disse mais nada. Yejin pegou o espelho de mão para entrar em contato com alguém às pressas, mas logo começou a olhar para cima silenciosamente. Ela sabia que eu tinha algo a dizer para ela. Ela também não gostaria que as coisas ficassem complicadas. Vice-mestre da guilda. A lança preparada caiu no templo. Boom! Uma lança com lâmina azul atingiu o chão com um som estrondoso. Por causa da onda de choque, Shueijin teve que cobrir o rosto, mas seus olhos certamente estavam olhando para a lança. Não havia como ela não perceber a energia contida. Ela parecia sem palavras, mas logo começou a se aproximar lentamente da lança, como se possuída por algo. Era uma cena que poderia se tornar uma história. Se esse momento fosse contado no futuro, ela deixaria sua marca na história como a enviada escolhida por Deus. A terra estava cercada de luz, e a cada passo que dava, a luz se dissipava. Eu não sabia se ela ia gostar da lança que eu customizei, mas achei que ela pelo menos gostaria da aparência. Ela enxugou as lágrimas e lentamente estendeu a mão para ele. É. Você está chorando. Cheirar. Cheirar. Você está chorando agora. Cheirar. 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 Você está chorando. Yejin. Quem? Quem? Tito. Quem disse? Cheirar. Estou chorando. Você parece estar chorando. Eu não estou chorando. Cheirar. Não estou chorando. Ike. Não estou chorando. Regressor Instruction capítulo 785, o último, 18. Shueijin exalou lentamente, se acalmando. A forma como ela segurava a lança firmemente na mão, quase como se tentasse quebrá-la, chamou atenção. Isso não significava que ela desapareceria só de soltar a lança da mão, e sinto que não é do feitio dela continuar segurando a lança na mão. Como guerreira escolhida por um deus, fiquei satisfeito com as ações apropriadas, mas não podia demonstrar. Minha cabeça doía só de pensar em explicar a situação atual. Minha cabeça doía. Pensei se poderíamos ter uma relação profissional e cuidar das coisas, mas achei necessário explicar o que estava acontecendo em detalhes, pois era um trabalho que exigia cooperação próxima. Suspirar. Eu podia vê-la exalando de novo. Havia um leve sorriso no rosto dela. Ela teria preferido ouvir a mesma voz de sempre, em vez do fato de ter sido escolhida como guerreira por Lei Qiong depois que a lança desceu repentinamente do céu. Vice-mestre da guilda. O que está acontecendo? Como assim? Como aconteceu agora? Yejin foi escolhido como meu representante. Usei o tremendo poder da luz para enviar a lança sagrada, e você aceitou. Não estou perguntando isso. Foi por isso que você veio até mim? Não. Não necessariamente. Estou dizendo que não é você. Você está bem? Qual é exatamente a sua situação agora? Você realmente se tornou um deus. Você pode voltar. Que diabos era aquele tom de voz constrangedor quando você estava dentro da estátua, e o que você está fazendo agora? Por que ela está falando tão rápido? Não sei por que você tem tantas perguntas, mas vamos devagar, bem devagar. Eu não vou a lugar nenhum. Primeiro, trago um tabuleiro de xadrez. Aquele do meu quarto. Trago o que o Sung me presenteou. Não. Você nem precisa. De qualquer forma, não precisamos olhar para a estátua. Como você pode pensar em xadrez nessa situação? Cheirar. Não, porque ela está chorando de novo. Parecia haver um mal-entendido. Vendo que Yejin disse que não jogaria xadrez agora, parecia que ela achava que eu ia pedir uma partida. Ah, não é isso. Era só que eu estava entediado,
E queria que a conversa daqui para frente fosse um pouco mais tranquila. Se conversássemos enquanto jogávamos, criava um clima calmo e agradável. Lembrar dos velhos tempos depois de muito tempo e nos imersos nas memórias seria bom. A chave do quarto do vice-mestre da guilda é gerenciada pelo mestre da guilda. Acho melhor ir para o meu quarto. Não, primeiro, isso. Não se preocupe com isso. Mantenha isso em segredo por enquanto. Vai ser revelado em breve, mas não acho que devêssemos fazer as coisas tão grandes quanto anunciar oficialmente. Você não quer anunciar isso para o continente inteiro, quer? Não importa muito, mas é melhor fazer isso. Enfim, você de repente deixou cair algo assim nessa hora. Um guerreiro teve que aparecer. Eu também precisava de um representante. Ah, anda rápido. Vou te contar aos poucos o que você está curioso. Shueijin mordeu os lábios e caminhou. Ela parecia um pouco insatisfeita. Bem, eu entenderia. Ela ficava irritada porque queria respostas para tantas coisas, e eu não contei nada para ela. Para sua informação, não vou conseguir mais esconder. Amanhã de manhã, outras pessoas já estarão perguntando sobre o fenômeno que aconteceu dentro do templo. Eles também vão perguntar sobre a lança que eu tenho na mão. Você acha que eu não sei disso? Apenas diga a eles que eu te escolhi e me tornei meu representante, e eles vão entender. Ah! Primeiro, devemos concordar sobre o que você vai dizer. Não explique os detalhes, apenas que você recebeu um presente. Acho que você só precisa explicar isso. Não sei se eles vão se contentar só com isso, mas deixo isso ao seu critério. Enfim, sinto falta disso. Shueijin assentiu como se concordasse comigo. Ela provavelmente também sentia falta disso. Lembrei que a mesinha onde costumávamos sentar quase sempre tinha um tabuleiro de xadrez. Costumávamos tomar uma taça de vinho e conversar sobre muitas coisas ou brincar em silêncio. Não havia nada na mesa agora, mas quando Shueijin tirou o tabuleiro de xadrez da gaveta, honestamente senti como se eu estivesse de volta. Uma taça de vinho. Ah! Desculpa. Sim. Não posso beber agora. Vou apenas receber o sentimento em gratidão. Ah, mas ainda assim coloquei 2 copos nele. Acho que seria bom para lembrar os velhos tempos. Sim. Seria bom fazer isso. Originalmente, meu trabalho era preparar a taça e escolher o vinho. Eu não podia sair daqui, então tive que deixar tudo para ela. Que devo beber? Vendo muitas garrafas vazias empilhadas no canto, provavelmente ela estava bebendo bastante. Ela trouxe uma garrafa e encheu o copo com prazer. Eu sabia por que Shueijin estava fazendo aquela expressão. Provavelmente sentia que havia recuperado a rotina perdida. Eu nem conseguia encontrar um traço da expressão de choro que ela usava até agora. Ela parecia incrivelmente animada. O vice-mestre da guilda não pode beber, mas você pode pelo menos mover suas peças. Que pergunta. Claro, você também precisa mover minhas peças. Não a mova para outro lugar de propósito. Estou te dizendo que, mesmo que esteja perdendo, não faça nada vergonhoso ou sujo. Aceite sua derrota humildemente. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Então vamos começar. Primeiro, vou mover o peão. Vamos ver o quanto suas habilidades se deterioraram. Agora posso brincar confortavelmente com você. Olhe para ela. Shueijin parecia estar focado no jogo. Ela pode se sentir desconfortável movendo minhas peças também, mas estava focada o suficiente para manter os olhos no tabuleiro. Quando ela levantou o copo e percebeu que não havia mais ninguém para brindar, riu de forma constrangida. Só traga para cá. Ela bateu o copo no meu depois de colocá-lo de frente para ela. Você parece ter melhorado um pouco. Você joga lá às vezes? Nem pensar. É talento, sabe? Talento. Esse jogo deveria se tornar um reino de talento depois de certo ponto. Você não mudou. Ah. Então. Sim. Acho que está na hora de me contar agora. O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei por onde começar. Como você morreu? Não, você está mesmo morto. Não posso afirmar com certeza. Parece certo dizer que estou fisicamente morto. O humano Lei Keong certamente morreu. Ah, você não ouviu porque eu morri? Ouvi, mas como Yun-sung disse, ele realmente me esfaqueou. Ah, você não precisa se surpreender. Na época, Yun-sung era afetado por magia mental. Ele nem sequer me esfaqueou de propósito. Honestamente, era uma situação que eu até queria. Eu te disse? Isso significa que o continente poderia vencer a guerra às minhas custas.
Eu sabia que ia ser esfaqueada por ele. Essa era uma das condições para vencer. Não pergunte como eu soube. Vai levar muito tempo para terminarmos a história. De qualquer forma, eu sabia que ia morrer. Isto é, o sacrifício do santo pelo continente sempre foi predestinado. Por causa do meu sacrifício, o continente conseguiu vencer. Eu apenas segui as diretrizes planejadas. Um problema é, eu não sabia que estaria nessa situação. Não sei o que você quer dizer com isso. Eu não sabia que subiria aos céus. Na verdade, há um motivo para fazer julgamentos que podem ter me feito parecer burro. Eu acreditava que não morreria. A única base para essa fé era que o que eu planejava não daria errado. Eu tinha quase certeza. Eu nunca morreria. Foi antes de eu perder a memória, mas achei que não faria mal a mim mesmo. Ainda não entendi o que você quer dizer. Não tenho certeza, mas parecia que eu tinha um contrato com um demônio. É uma aposta se um Sung vai me esfaquear ou não. Que? Achei que se um Sung me esfaqueasse, isso ajudaria Lúcifer a lidar com os seres exteriores. O que isso? Depois disso, percebi que algo estava estranho. Percebi isso enquanto estava morrendo. O herói do pôr do sol se levantou sem a ajuda de Lúcifer e conseguiu expulsar o deus exterior. Depois disso, não consegui saber o que deveria fazer. Uma coisa é certa. Eu não queria a intervenção dela desde o começo. Libertar completamente o continente do domínio do diabo, separar-se completamente de intervenções externas. Percebi tardiamente que esse era meu propósito. Sim. Por isso tenho comunicação limitada com o continente. Yun Sung, cujas características continuam sendo mantidas, e Jin, que hoje se tornou minha representante, são meus únicos canais de comunicação. Não é possível estabilizar conexões na situação atual, e é muito pesado aparecer em uma estátua e enviar um oráculo. Eu podia ver Shuejin olhando silenciosamente para a lança. Ela parecia sem palavras. Ela parecia confusa sobre o que dizer primeiro. Eu nem sabia se ela entendia tudo o que eu falava. Sinceramente, eu também não conseguia entender as situações que listei. Ela parece entender, porém. Você está evitando a possibilidade de contatar o demônio chamado Lúcifer. Algo assim. O conteúdo do contrato pode ser que o mestre da guilda esfaqueie o vice-mestre da guilda. Se a recompensa não fosse o poder de lidar com seres estrangeiros, mas sua ressurreição. Inevitavelmente, haveria situações em que você receberia ajuda de Lúcifer. Sim. Você está certo. O que eu penso é uma possibilidade um pouco diferente, mas essa razão também está incluída. Se você conseguir a ajuda de Lúcifer, quer dizer que o demônio vai intervir no continente. Sim. Isso também é verdade. Você estava procurando um jeito de voltar por conta própria. Sim. Isso. Por ali é. Ainda estou procurando por ela. O que está claro é que posso voltar lá. Eu acredito no meu eu do passado. A culpa é minha que encontrei uma situação inesperada, mas acredito que o erro faz parte dos meus cálculos. É uma história fixa para eu voltar, e não vou receber ajuda do Lúcifer nesse processo. Me pergunto se essa situação também era o que eu pretendia antes de perder a memória. É verdade? Sim, houve um acordo. Preparei um espaço para ganhar tempo. Aceitei isso como encontrar uma forma de voltar e me preparar para mexer com Lúcifer. Ah, claro, não consigo fazer isso sozinha. Também preciso de ajuda lá embaixo. Então você me mandou a lança. Sim. Claro, há outros motivos também. Tem algo que precisamos parar. Na verdade, eu não sabia que as coisas dariam errado assim que a Grande Guerra acabasse, mas alguém está planejando destruir o continente completamente. Que? Na verdade, você também a conhece. Ela e Ji. O que você está? Você já ouviu falar em regressão? Parecia que ela achava possível voltar tudo ao começo. Não consigo vê-la nem quando procuro lá de cima. Enfim, é isso. Vamos tentar detê-los juntos. Que? O que você quer dizer? Quer dizer? Ji. Eu quero dizer. Porque Ji de repente. Ela parecia não acreditar. Isso era compreensível. Ah. Ela parecia muito desconcertada. Ainda parecendo confusa, provavelmente não conseguiria aceitar que Leiji agisse assim, mesmo em seus sonhos. Isso é besteira. Disparate. Se não a pararmos, tudo vai desmoronar de verdade. É assim que a situação é séria. Não tem como agir e pensar isso. Você não acabou de entender errado algo? Ela não é a pessoa certa para isso. Tive que dizer algo para convencê-la. Afinal, aquela mulher era boa em causar boa impressão. Não tenho certeza, mas
Talvez um demônio também tenha estado envolvido aqui. Eu nem estava mentindo nesse ponto. Regressor Instruction capítulo 786. O último, 19, vice-mestre da guilda. Se o que você disse é verdade, não seria melhor avisar o mestre da guilda? Vice-mestre da guilda. Vice-mestre da guilda. Essa conversa terminou ontem. É cedo de manhã. Ah, desculpa. Você deve estar cansado. Não. Você não precisa se desculpar. Na verdade, eu não estava tão cansado assim. Depois da conversa de ontem, pensei um pouco sobre isso. Se Ji realmente está sendo usada por um demônio, como você disse, e o continente está em perigo novamente, não seria melhor deixar a guilda assumir o trabalho? Eu não quero que Unsung saiba. Tem algum motivo para ele não saber? Há algum motivo para ele saber? Você realmente espera isso? Não deixe alguém chateado. Deixe ele fazer o que quiser. Em vez de falar sobre esse tipo de coisa, vamos começar pelo negócio o quanto antes. Não podemos fazer nada sobre problemas financeiros imediatamente, mas ainda precisamos parar o que pudermos. Você disse que a guilda está à beira da falência. A guilda está realmente ocupada com trabalho, mas nessa situação. O que estou dizendo é que não há nada que possamos fazer agora. Eu te disse para pensar nisso como uma regra de xadrez. Leiji é branca, e nós somos negros. É ela quem tem o direito de dar o primeiro passo. Precisamos focar no que podemos fazer neste momento. Então, o que devo relatar ao mestre da guilda? Ele vai saber disso de qualquer jeito. Se a situação que você me contou realmente acontecer. Estou dizendo que você não precisa se preocupar com Unsung. Podemos simplesmente usar a isca da ressurreição. O mestre da guilda nunca vai fechar os olhos para esse problema. Não, com certeza ele faria. Eu o mandaria para algum lugar fora do alcance das notícias. Na hora em que a situação explodiu, Kim Sun provavelmente estaria ocupado tentando resolver minha missão falsa. Claro, ele não ignoraria crises continentais, mas o continente inteiro não seria engolido pela guerra de qualquer forma. Por isso, julguei que era justo resolver o problema antes que ele atingisse seu auge. Eu não achava que haveria uma situação em que Kim Sung interviesse e cortaria a garganta de Lei Ji, mas não sabia como as coisas iriam se desenrolar. O herói mascarado não era apenas uma pessoa só. O que aconteceria se ele soubesse que Lei Ji era o lixo da brigada? Se ele simplesmente ficar hostil, será uma sorte. No momento em que Kim Sung soubesse da segunda operação de regressão, seria difícil prever como ele reagiria. A possibilidade era pequena e improvável de acontecer, mas talvez ele tentasse encontrar uma forma de entrar na brigada. Eu não sabia se Lei Ji aprovaria, mas vai saber. Brigada a Unsung seria demais. Duon Unsung, Yuzung Resku, corrompido Duon Unsung. Eu já tinha visto todo tipo de transformação, mas Brigade Unsung seria demais. Considerando que ele queria regredir às custas da própria vida, isso poderia significar que ele realmente faria escolhas extremas. Você precisa limitar as informações. Precisamos limitar as informações que Kim Sung pode obter. Ele pode estar agindo assim porque ainda não percebeu que poderia subir até aqui. Kim Sung já havia se tornado uma divindade nesse ponto. Se desse alguns passos em direção a ela, talvez encontrasse um jeito de subir. Não importava se era sobre regressão, sobre Lei Ji, sobre divindade ou divindade. Se Kim Sung descobrisse sobre isso, poderia complicar ainda mais as coisas. Só de ser um personagem coadjuvante forte já era suficiente. Eu cuido do resto. Você só continua ganhando toneladas de divindade. A expressão informação limitante parecia um pouco cruel depois de refletir sobre isso. Seria um pouco mais apropriado expressar que estávamos apenas ajudando ele com tudo o que podíamos para focar no trabalho dele. Se essa informação chegasse a ele, ele seguiria um caminho diferente, tornando-se suscetível a cair facilmente em tentações. Eu via isso como uma escolha inevitável para o continente e para a Guilda Azul. Ainda, eu teria reconsiderado suas palavras, mas realmente não temos escolha. Vou instruir o Unsung a fazer outra coisa. Nem se preocupe. Ah, e pensando bem, ouvi alguém batendo na porta. Yejin. Sou eu? Esse desgraçado chegou cedo demais. Achei sorte ele não ter vindo ao amanhecer ontem. Provavelmente já tinha ouvido a notícia da equipe da guilda. Shu Yejin e eu tivemos uma conversa rápida e mandamos uma mensagem para ele, afinal. Mas era só um relatório breve, já que não podia ser escondido de qualquer forma. Considerando que já era tarde da noite,
Provavelmente ele não veio correndo imediatamente, mas achei que não aguentava mais. Sim. Já vou sair, mestre da guilda. Ok. Xuejin não podia ver Kim Il-sung, mas eu podia. Ele andava de um lado para outro impaciente. Era divertido olhar para ele assim na frente da porta. Foi uma pequena pista que surgiu depois da palavra alma gêmea. Provavelmente estava pensando em muita coisa. Não fique nervoso, apenas digo que combinamos. Xuejin assentiu. Hesitando em frente à porta e olhando no espelho atrás dela, parecia que ainda gostava de Kim Sung. Ela parecia envergonhada por um momento porque eu poderia estar olhando para ela. Ela abriu a porta depois de arrumar o cabelo. Mestre da guilda. Yejin. Desculpe por vir cedo de manhã. Não. Está tudo bem, mestre da guilda. Eu estava prestes a entrar em contato com você. Como eu disse ontem. Ah. Sim. Vamos lá fora primeiro. Sim. Seu olhar estava fixo na lança. Por que você está olhando para ele assim? Você vai queimar um buraco nele com os olhos. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Ele constantemente olhava para ela enquanto caminhavam. Então. Aconteceu ontem à noite? A lança caiu de repente do céu, e ouvi uma voz dizendo que fui escolhido como representante do vice-mestre da guilda. E mesmo. Se não se importar, pode me dizer o que disse na frente da estátua. Foi só a mesma oração de sempre. Eu estava contando para ele o que aconteceu durante o dia. Entendo. Ele disse mais alguma coisa. Talvez aos poucos, os oráculos venham. Entendo. Provavelmente tem a ver com a pista. Sim. Eu estava pensando da mesma forma. Eles não pareciam ter um destino específico. Normalmente, eles iam para o escritório conversar, mas se afastavam e conversavam. Seria bom se eles conversassem enquanto tomavam café da manhã, mas estavam ocupados tendo uma conversa séria. No fim, o lugar onde Kim Il-sung e Xuejin pararam foi o campo de treinamento ao ar livre da Guilda Azul. Eu conseguia vê-los conversando depois de sentar numa cadeira. Xuejin tem talento para mentir. A forma como ela disse as palavras que preparamos não foi diferente da Ji-yoon de mim. Ela era tão natural nisso que provavelmente foi por isso que nos sentimos conectados com Xuejin. Ela soltava as linhas preparadas sem hesitar, e não havia perturbação em sua respiração. Talvez ele tenha respondido às nossas vozes. Ainda não tenho certeza, mas acho que o vice-mestre da guilda também pode estar procurando uma solução. Não, para ser preciso, eu definitivamente senti. Ele também quer voltar. Você também sente isso? Ah, sim. É uma sensação difícil de explicar em detalhes. Mas ser representante de um deus. Posso tocar na lança um minuto? De algum jeito, eu sabia que ele ia perguntar isso. Normalmente, tal afirmação seria rude, considerando as etiquetas básicas do continente. No entanto, na Guilda Azul, não era um pedido tão difícil de pedir. Xuejin assentiu suavemente e lentamente lhe passou a lança. O rosto de Kim Il-sung parecia visivelmente tenso. Engolindo em seco, ele estendeu a mão para ele. Contudo, não vai funcionar, né? Bang! Com esse som, ondas começaram a se espalhar ao redor. O cabelo de Xuejin e a capa de Kim Il-sung esvoaçavam profusamente. A lança se recusava a ser tocada por qualquer pessoa além do dono. Se fosse uma pessoa comum, não, mesmo que fosse um aventureiro forte, teria sido suficiente para jogar seu corpo fora. O desgraçado estava visivelmente segurando com todas as forças. Senti sua vontade de nunca tirar a mão do eixo. Com um som de crepitação, o chão onde Kim Il-sung pisava começou a afundar. Eu não conseguia entender por que ele não queria soltar a lança apesar da resistência. Honestamente, não havia como ele não saber que estava rejeitando ele. Mestre da guilda. Esperar. Estou olhando para isso. Não acho que você esteja só olhando para isso. No fim, ele até usava o poder mágico e divindade. Um problema era. O quê? Porra, porque dói. Porque dói. Por quê? Senti uma dor aguda por todo o corpo. Espera, para. Foder. Você não pode tentar forçar assim. Foder. Parar. Pare. Ah. Ele mordia os lábios com força enquanto tentava de alguma forma se conter aquilo. Não, droga. Ele não estava só reprimindo. Parecia que ele tentava reprimir isso. Não, porra, não faça isso. Filho da mãe. Foder. Nossa. O evento ridículo só terminou depois que Xuejin tentou o contato novamente. Porra. Porra. É um bom. Lança.
Como se nada tivesse acontecido, ele caminhou silenciosamente e de repente pegou uma lança de um lado do centro de treinamento. Eu não sabia o que ele estava tentando fazer, apontando devagar para ela. Por que ele parecia estar protestando? Yun-sung parecia dizer que também sabia usar uma lança, e que era só um pouco menos familiarizado com ela do que com uma espada, que era muito bom nisso. O que esse desgraçado não pode fazer? Na verdade, ele parecia habilidoso com isso, mesmo com sua postura simples. Xuejin, que tinha um conhecimento profundo de lança, reconheceu que Yun-sung, e eu não sabia muito, mas pela expressão dela, ele provavelmente era bom nisso. Eu costumava usar lanças no passado. Faz tempo, então não estou mais acostumado. Ah, entendo. Esperar. Posso tocar de novo, só por um minuto. Não dê para ele. Dê desculpe, mestre da guilda. Só mais uma vez. Por favor. Eu tenho algo para checar. Parece que a lança não quer. Eu adoraria deixar você, mas... Que pena. Desculpa. Não. Na verdade, eu sou. A situação ficou realmente constrangedora. Kyung-sung parecia ter noção do que ele estava tentando fazer. Além do arrependimento, vergonha estavam evidentes em seu rosto. Helena, se aproximando de longe, quebrou o silêncio constrangedor que durou um tempo, enquanto ambas evitavam olhar um do outro. Ah, ela está vindo. Eu não sabia que notícias ela trouxe, mas não achei que fossem boas notícias. Claro, entendi a ideia. Já começou? Nesse ponto, Lei Ji já havia começado a agir. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.